adorando o meu Senhor e agradecendo a Ele pelo sacrifício que Ele fez por mim. Eu podendo tocar as feridas e ver com os meus olhos o sacrifício que Ele fez por mim, as marcas que ficaram nele. Vai ser um momento especial, com certeza, maravilhoso. Vai ser um momento único e eu li uma vez, através de um livro que diz que o primeiro segundo de vida transformado vai valer a pena uma vida inteira de sofrimento de uma vez. É o primeiro segundo de vida transformado. Imagine a eternidade. Qual é o valor da eternidade? Qual é a vez que nós vamos receber a alegria que nós vamos ter lá na eternidade? Que todos os dias na sua vida você possa ter esse desejo no seu coração de abraçar Jesus, de agradecer a Ele por esse sacrifício maravilhoso que Ele fez por você e por mim. Graças a esse sacrifício, nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus e estarmos com Ele no céu. Abra sua Bíblia. Gênesis 22, versos 1 e 2. Esse é o texto que nós vamos estudar hoje. Gênesis 22, versos 1 e 2. Bem no começo da Bíblia. Primeiro livro, na verdade, né? Gênesis 1, 22, capítulo 22, os versos 1 e o 2. Lá diz o seguinte: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali no holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Aqui tem a tão conhecida história da provação de Abraão. Você já conhece bem essa história, não é? Nós temos na Bíblia várias histórias de pessoas que andaram com Deus, que foram vitoriosas, que mesmo em meio a provações e lutas, caíram no mesmo mar. Nós temos a história de Enoque. Enoque andou tanto com Deus a ponto de ser levado para o céu com ele. Já imaginou como é a vida de Enoque? Uma vida reta, justa, íntegra aos olhos de Deus. E Deus viu que ele estava a tal ponto de ser levado para o céu com Deus. Abraão, até aquele momento que ele foi provado, foi pedido a ele seu único filho, ele teve que confessar para Deus sua vida. Ele caiu, se matou, mas Deus estava preparando para aquele momento, para ele ser chamado o pai do quê? Da fé. Abraão, o pai da fé. Sabe, nós estivermos tentando, nós vamos cair, infelizmente, que nós somos pecadores. Por mais que nós tentemos não pecar, o pecado está em nós. A Bíblia fala que nós nascemos pecados. Só que os erros nossos, os nossos tolos, os nossos tropeços, não devem ser para que nós pensemos: eu não consigo, não dá mais, eu sou pecador, eu não tenho mais jeito. Os erros são como forma de aprendizado, como forma de escala de vida para você subir, não para você parar ou regredir. Os nossos erros devem ser feitos, devem estar na nossa vida como forma de aprendizagem. Eu errei nisso, eu não devo pecar mais nisso. O problema não está em pecar, sabe, irmão? Preste muita atenção, o problema não está em pecar, o problema está em persistir no erro. Você pecou, levante, continue em frente. O problema do ser humano é acariciar o pecado. Eu pequei, eu sou pecador e é assim mesmo, então eu vou continuar pecando? Não. Pecou, errou, levante-se, deixe o pecado de lado, abandone esse pecado. É isso que Deus quer. Que você cresça cada dia nessa escala da vida. Você deve ter então o pecado como uma forma de aprendizado. E não de pensar: eu não vou conseguir. É muito difícil. Andar no caminho de Deus é muito difícil, é complicado, não consigo. Não. Deus vai te dar força, Deus vai te ajudar a abandonar esse pecado. O pecado é mais muito perigoso para a nossa vida espiritual. Aquilo que você sabe que não pode e erra e continua errando. O ser humano, ele nasce, aprende Jesus, ele se entrega a Jesus, e depois que ele se entrega a Jesus de corpo e alma totalmente, ele demonstra isso também através das águas do batismo. E depois
daquele estágio do batismo, ele tem outra vida. E o pecado tem que ser um deslize, não algo já premeditado, já infiltrado, acariciado dentro da sua vida. Quando você pecar, você vê o seu pecado, o que você cometeu, e abandonou, esquece, deixa de lado. E o segredo para uma vida em comunhão com Deus é andar com Ele. Foi isso que Deus ensinou a Abraão. Lá em Gênesis 22, verso 2, ele diz: anda comigo e ser perfeito. Mas existe perfeição nessa terra? Você ser perfeito aos olhos de Deus é você andar na presença dele, é estar com Cristo, não só no dia de sábado, não só no dia de domingo ou na quarta-feira, e sim todos os dias, a cada manhã, a cada momento, andar na presença de Deus. Esse é o segredo, então, que Deus tinha dado a Abraão. Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. A primeira lição que nós queremos tirar desse verso é andar na presença de Deus. Deus pede o seu único filho Abraão. Deus pede o seu único filho Abraão. E por ele estar na presença de Deus, Abraão fez. Abraão subiu um monte Moriá. A Bíblia apresenta o Velho, o Antigo e o Novo Testamento, e muitas pessoas, infelizmente, eles fazem então função do Velho e do Novo. A Bíblia ela é completa, ela é um todo. E muitos colocam Deus no Antigo Testamento como Deus mau, Deus que castiga os seus filhos que pecam, e Jesus como Deus bom que veio a esse mundo morrer por nós. Eu quero convidar você hoje a pensar em um pai que teve que dar o seu único filho também na cruz do Calvário para morrer por você e por mim. Eu quero que você venha a pensar hoje sobre o amor de Deus por você. E também, é claro, o amor de Jesus. Conta essa história de um pai que chega no local do acidente e lá está o seu filho de apenas 20 anos morto. O seu pai então abraça seu filho e diz: por que, Deus? Por que isso aconteceu comigo? Por que não eu no lugar dele? Ele é tão novo, eu já vivi tanto e ele tem apenas 20 anos, tinha a vida toda pela frente. Ó, Senhor, leva a mim, mas deixa o meu filho viver. Você que é pai, se você visse o seu filho se afogando num rio, você não pularia nesse rio para salvar o seu filho? Você não morreria no lugar do seu filho? Se fosse dado a escolher, olha, vai acontecer um acidente e você quer morrer no lugar do seu filho, ou você quer que ele morra mesmo? Você com certeza falaria: não, eu morro no lugar do meu filho, eu faço toda a vida por ele. Imagine Deus vendo seu único filho morrer na cruz, de forma tão trágica, de forma tão cruel. Nós sabemos o que antecedeu a morte da cruz. Foi horrível. Temos até um filme que retrata bem certinho o que Jesus sofreu, as chibatadas, assim, a cruz, a coroa de espinhos. Imagine Deus vendo o seu filho, seu único filho morrer. Com certeza. Deus, naquele momento, a vontade dele era tirar Jesus da cruz. Mas sabe por que ele não tirou Jesus da cruz? Ele tinha poder para isso. Tinha. Ele era o dono de tudo isso, o dono do universo. Ele tinha o poder de simplesmente tirar Jesus da cruz. Mas ele não fez, por amor a você, por amor a mim. Porque ele sabia que um dia você estaria aqui ouvindo, como já deve ter ouvido várias vezes, sobre o amor dele, sobre o amor de Deus. Ele sabia que você, um dia, entregaria a sua vida para ele. Ele sabia que um dia você aceitaria o sacrifício de Jesus na cruz e estaria com ele lá no céu. Ele sabe de todas as coisas, ele vê o futuro, passado, presente, ele sabe de tudo, e é por isso que ele não tirou Jesus da cruz, por amor a você. Mesmo vendo seu único filho sofrer e chegar ao ponto de dizer: Pai, por que me abandonaste? Foi isso que Jesus disse naquele momento. O pecado, a humanidade toda estava sobre Jesus. E Jesus disse: Pai, por que me abandonaste? Deus tinha abandonado Jesus? Claro que não. Ele estava ali do lado de Jesus e queria dizer: meu filho, não te abandonei. É necessário que você passe por isso, porque nós temos os nossos outros filhos que vão estar conosco um dia. Eu estou aqui.
podia falar nada. Deus precisava que aquilo acontecesse para que eu e você tivéssemos a salvação. Na grande provação de Abraão, Deus está preparando então o profeta para ser o pai da fé, a inspiração para os cristãos de todos os tempos. Inspiração porque eu imagino, se Deus pedisse para mim um filho meu, se Deus pedisse para você um filho seu, o que nós faríamos, irmãos? O que nós faríamos? Imagine Abraão subindo um monte. Ele teve que conversar com seu filho e dizer: filho, você é o sacrifício. Imagine. Imagine antes, um pouquinho. Abraão preparando a lenha, para fazer o holocausto, preparando a lenha e olhando para o filho pequeno, novinho. Tinha a vida toda pela frente e pensando que ele seria o sacrifício. Imagine chegando perto da montanha e o filho olhando com aquela carinha de filho, né? A gente vai notando os nossos filhos olhando para o seu pai e falando: pai, onde está o cordeiro? Imagine o que Abraão estava sentindo naquele momento. Imagine Abraão tendo que dizer: filho, você é o sacrifício. Naquele momento, então, Abraão estava simbolizando quem? Abraão estava simbolizando o pai, Deus. E Isaac estava simbolizando o filho, Jesus. E com um cordeirinho, Isaac subiu e deitou-se no holocausto. Assim como Jesus fez na cruz. Isaías 57 diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus criadores, ele não abriu a sua boca. Isaac estava representando Jesus, que obediente, isso é uma lição para todos os filhos, né? Obediente subiu no holocausto para ser sacrificado. Pergunto novamente, pergunto para você então, quem sofria mais naquele momento? No momento da cruz, no momento que Jesus estava morrendo? O pai ou o filho? Quem sofria mais? Por que Jesus morreu na cruz? Será que foi a coroa de espinhos que matou Jesus? Ou a lança? Ou os pregos em suas mãos, em seus pés? Foi isso que matou Jesus? Sabe, eu vejo Jesus na cruz e olhando para mim, para você hoje, ele humilhado, massacrado, rejeitado, com aqueles pregos em suas mãos, em seus pés, e vendo muitos dos seus filhos hoje virando as costas para esse sacrifício. Eu vejo Jesus na cruz e vendo pessoas matando, roubando, vendo pessoas não querendo ouvir a sua palavra, virando as costas para ele, vendo pessoas desistindo da igreja, desistindo de vir à sua casa. Eu imagino Jesus falando: filho, o que mais você quer que eu faça? O que mais você quer que eu faça? Eu já fiz tudo por você. Sabe a minha emoção? Porque eu fiquei afastada do caminho de Deus por 6 longos anos. 6 longos anos. Para mim foi uma eternidade. Muito tempo. E eu imagino Jesus olhando naqueles 6 anos para mim e dizendo: filho, o que mais você quer que eu faça? Eu fiz tudo. Eu morri por você. Eu estou aqui com o braço aberto, esperando você. O que mais você quer que eu faça? Sabe, Deus fez tudo que podia, tudo que estava ao seu alcance. E ainda Ele faz, ainda hoje Ele faz, sabe o que Ele faz? Ele bate na porta do seu coração. Só que Ele não pode arrebentar a porta, Ele não pode entrar de qualquer jeito. Ele precisa que você abra. E Ele, até hoje Ele te chama. Deus foi atrás de mim lá longe, Ele estava lá no fundo, o povo estava lá longe, Jesus. E Ele foi atrás de mim, mesmo sem obedecer, Ele foi: filha, volta, filha, eu te amo. E Ele investiu comigo, mesmo não querendo voltar para a igreja. Eu não queria voltar para a igreja. Para mim estava bom lá no mundo, eu não tinha provações, eu não tinha lutas, para mim estava bom. E Jesus disse: não, eu tenho coisa muito melhor guardada para você lá no céu. Venha, minha filha, eu estou te esperando. E Jesus até hoje Ele insiste, Ele manda o Espírito Santo falar no seu coração para te resgatar. Ele fez tudo que estava ao seu alcance e ainda faz a cada dia, a cada manhã. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, diz que a
misericórdia de Deus me renova a cada manhã. Por isso que ele continua fazendo a cada dia, a cada manhã. E é por isso que você deve ter esperança sempre em Jesus. Porque a misericórdia dele se renova a cada dia. Por que Jesus morreu? Foi escravo? Não. Jesus ele sentiu uma agonia tão grande que o seu coração não suportou. Ele explodiu de dor. Mas não a dor dos escravos, a dor do pecado de toda a humanidade. Foi por isso que Jesus morreu. E Deus estava lá ao lado dele, vendo tudo aquilo, sem poder fazer nada. Porque Ele amava você. Ele queria que você um dia estivesse com Ele lá no céu. Ele quer que você esteja com Ele lá no céu. Amém. Por isso você nunca diga que você não é importante para Deus. Você é importante para Deus. Muito importante. Deus conhece quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Deus sabe, desde quando você nasceu, Ele conhece você melhor do que você, porque você não se lembra quando você era bebê, Ele se lembra de cada primeiro passo que você deu. Ele acompanha a sua vida desde que você nasceu. Nunca diga que você não é importante para Deus. Sabe? Existe só você aqui nessa terra. Jesus viria morrer só por você. Acredite nisso. Ele viria morrer só por um pecador. Então nunca pense que você não é importante para Deus. Você tem um valor inigualável para Deus. O segundo pensamento desse texto que eu quero compartilhar com os irmãos é a mensagem de que Abraão é o pai da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus morreu por nós, nos resgata, nos traz para junto dele. Eu preciso da fé, mas junto com a fé vem o nosso amor também. Um casal que acaba de casar e quer demonstrar carinho pelo seu cônjuge, o que ele faz? Ele dá amor, ele faz gentileza, ele fala palavras bondosas, faz uma troca. O que nós estamos dando para Jesus em troca do amor que ele demonstrou por nós na cruz? Por isso a fé vem junto com as obras. As duas andam juntas, lado a lado. A partir do momento que eu aceito Jesus, eu preciso demonstrar esse amor para Ele. E como eu demonstro esse amor para Jesus? Obedecendo os seus mandamentos, andando no seu caminho, vindo à igreja como forma de demonstração que eu o amo. Jesus ele quer sentir esse amor que você sente por Ele. Ele quer te passar o amor que Ele tem por você, Ele quer sentir também esse amor. Por isso é importante obedecer a Deus. Mas, infelizmente, o ser humano ele coloca dois lados. A gente já estudou, né? Você conhece muito bem os dois lados. O primeiro lado é, bom, eu vou obedecer e no final ganhar o certificado de Deus. E você, candidato a ser, pode entrar no céu. Porque eu estou obedecendo a Deus. Estou fazendo a vontade dele, então eu vou ganhar o certificado no final. Não. Você deve acreditar que pela graça de Deus você vai ser salvo. Pelo amor que você sente por Ele, você obedece a Ele. E o outro extremo é, bom, já que eu sou salvo pela graça, eu não preciso obedecer. Está errado. Se você ama, você obedece. Se você ama o seu cônjuge, você é fiel a ele, você dá amor a ele, carinho a ele, não é assim? E nós somos a noiva de Deus. A igreja é a noiva de Deus, não é? Por isso nós precisamos obedecer a Deus também. E o Abraão ensina exatamente isso para nós. Quem tem fé, obedece. Se Abraão não tivesse fé, ele não teria levado seu filho no monte Moriá para ser sacrificado. Certo? A fé e a obediência andam juntas. Nós somos salvos pela graça, mas precisamos obedecer a Deus. Você ama Jesus? Você é grato pelo sacrifício dele na cruz? Você ama mesmo Jesus? Quando você começa a namorar, você fica doido para ver aquela pessoa, não é assim? Quando você lembra? Com quem ele está namorando, né? A gente fica contando as horas, olha, no final do expediente, né? Lá pelas 7 horas, eu vou ver o meu amado, minha amada. Você fica contando as horas para estar com ela. Mas antes de você ver essa pessoa pessoalmente, você manda mensagem. Agora a coisa mais moderna, né? Antigamente era carta, agora é sorvete, e-mail, tem mais WhatsApp, né? Facebook. Como é que é? WhatsApp.
Facebook, e você conversa o dia todo com aquela pessoa, né? Aí quando você vê, você recebe naquele filtrinho, você fica, ele está falando comigo, ela está falando comigo. E aí você não vê o momento assim, de estar perto dessa pessoa. E você gosta tanto dessa pessoa, você quer estar tão perto dessa pessoa que você quer casar com essa pessoa. Porque você não quer sair de perto, você quer dormir com ela, você quer acordar com ela, você quer viver o tempo todo com ela. Isso é amor, irmão. Esse é o amor que Jesus quer de você. Que você esteja o dia todo ligado com Ele, que você converse com Ele o tempo todo, que você abra a Bíblia, que você leia aquelas passagens como estivesse ouvindo a voz de Deus falando para você. Que você converse com Ele através da oração, que você tenha esse relacionamento com Ele o dia todo. Tem um problema, você que trabalha num escritório e aquele cálculo não está encaixando, essas contas não estão dando certo, Senhor Jesus. O que será que eu fiz errado aqui? Me ajuda, Senhor. Alguma coisa acontece no seu trabalho de errado, conversa com Jesus, fala para Ele. Conta para Ele o que está acontecendo. Alguma coisa de legal aconteceu. Ai, Senhor, eu tirei uma nota 10. Olha, Senhor, que alegria, eu tirei uma nota 10. É esse relacionamento que Jesus quer. Ele quer estar com você o tempo todo, o dia todo. Antes de dormir, Ele quer dar a bênção dele para você. Mas para isso você precisa se ajoelhar na sua cama, ao lado da sua cama, ou a um lugar que você gosta de sua casa, e entregar, agradecer pelo dia e entregar essa noite também para Ele. Mas se você descansa também, durma no Senhor. Descanse no seu sono no Senhor. É esse contato, é essa relação que Deus quer com você. E sabe, quando você tiver essa relação diária, a sua fé vai aumentar. Então, que se for preciso, se Deus pedir alguma coisa para você, você vai se não precisa. Seja o que for. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que nós não entendemos o porquê. Nós não vamos ter todas as respostas. Mas o principal, você tem que acreditar que Deus é um Deus justo. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus poderoso, que sabe todas as coisas, sabe o que é melhor para nós. Você está passando por algum problema, alguma dificuldade, tem alguém na sua família com uma doença, e você não sabe por quê? Acredite que Deus é Deus das coisas certas. Ele não erra nunca. Nunca vai errar. Acredite que se isso está acontecendo, é porque era necessário. Quando cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira. E sabe o mal? Sabe a dor, a tristeza, sabe a morte? Não foi plano de Jesus. Ele não planejou isso. Ele não quis que acontecesse. Ele não quis ver o seu filho morrer. Mas a morte veio e foi necessária, porque imagine você vivendo 100 anos, 200, 300, 400, 500, 1000 anos. Imagine você com o pecado que você tem, viver uma eternidade de pecado. Imagine Adão se ele vivesse até hoje, ele seria um trato de pessoas. É por isso que a morte veio. Muitas vezes temos que encarar a morte por esse lado, que a morte é um alívio para a dor, para o sofrimento. E ter esperança que um dia nós vamos rever nossos queridos, as pessoas que já se foram. Eles vão ser ressuscitados pela palavra de Deus, pela boca de Deus, eles vão ser ressuscitados. E nós vamos viver para sempre com Cristo no céu. Sabe, naquele momento, quando... Cadê a minha mão? Naquele momento, quando... Pode deixar bem. Naquele momento, quando Abraão, ele estava naquele ponto final. Porque eu imagino assim que Abraão, ele deve ter conversado com Deus. Eu acredito que Abraão, ele deve ter falado, Senhor, se puder, como Jesus disse, não faça de mim esse cálice. Eu imagino Abraão falando, Senhor, é isso mesmo, Senhor. O Senhor quer que eu veja meu filho, é isso mesmo, não tem outra solução, não tem outra alternativa, não tem um outro jeito. Eu imagino aqueles 3 dias que eles subiram no Monte Moriá. Abraão disse, Senhor, se for possível, que tenha outra maneira, meu filho querido que eu amo tanto. E nada de resposta. No segundo dia, Senhor, eu gostaria tanto de estar com meu filho, tem alguma outra maneira? E Jesus não falava nada de resposta. Chega o terceiro dia, quando Abraão coloca o seu filho então ali em cima do local para então matá-lo para sacrifício, ele ainda clama. Imagine como estava Abraão nesse momento. A sua mão devia estar tremendo, suando, o seu estômago devia estar doendo.
doendo, de repente uma dor de cabeça, não sei, ele deveria estar apavorado. Enfim, ele ia matar seu filho. E naquele último momento, quando ele pensa que realmente não tinha mais outro jeito, a sua fé o leva até o ponto de erguer uma faca para matar o seu próprio filho. É a fé de Abraão que o levou àquele momento. A fé. E naquele momento, quando ele achou que era filho, um anjo de Deus disse: pai, você já foi testado, já foi provado. No momento final da vida do ser humano, quando você pensa que tudo acabou, que tudo está dando errado na sua vida, que você não consegue, não tem mais força, é nesse momento que Deus mostra o seu plano maravilhoso de amor. É nesse momento que Ele te resgata, que Ele te tira do pecado, que Ele te liberta, que Ele te dá uma nova chance. É nesse momento que Ele fala: filho, eu estou aqui. Recalma, fique tranquilo. Quando você passar por uma aprovação, por uma luta, ou se você estiver passando nesse momento, saiba que Jesus te ama e que Ele está ao seu lado, que Ele quer te proteger, que Ele quer te abençoar, que Ele quer te dar uma nova vida. E se os problemas persistirem, lembre-se que o nosso viver não é aqui nessa terra, que o nosso lar não é aqui. Você não é daqui, meu irmão. A sua casa, o seu lar não é daqui. Sabe, o problema é que muitas pessoas acham que estão vivendo já no seu lar. Se conformam com esse mundo, se conformam com as coisas que acontecem nele, muitas vezes acham que é legal, que é bonito. A mídia coloca o mundo como muito belo, muito bonito, não é? Aqui tem cinemas, shows e baladas e tudo mais. A mídia coloca como se o mundo fosse belo, bonito, como se shows e festas e cigarro e bebida e tudo mais, tudo isso fosse bom. Não, isso aí não tem nada a ver com felicidade. A felicidade de verdade é só com Jesus. E a felicidade plena de Jesus é só lá no céu. Amém. Sabe, essa emoção que o ser humano sente aqui na Terra, de festas e tudo mais, de coisas que estão daqui, só deixam eles enraizados nessa terra, nesse mundo. Nós precisamos não gostar desse mundo, nós precisamos deixar as coisas do mundo de lado, a moda, enfim, tantas coisas, você sabe, no seu dia a dia, deixar isso de lado, porque nosso objetivo está lá no alto, lá no céu. Esquecer das coisas desse mundo e pensar que o seu lar não é aqui, você está só de passagem, nós estamos aqui na escola da vida. Estamos de passagem, porque Deus, Ele preparou você para viver ao lado dele, e feliz, não com sofrimento. Por isso, não se conforme com as coisas desse mundo. Não pense que aqui está bom, que está legal, não está. Você pode estar passando por um momento de repente tranquilo da sua vida e que bom, está tudo bem, não. Eu preciso me preparar, eu preciso me fortalecer, eu preciso me alimentar espiritualmente para estar com Jesus no céu. E lá sim nós vamos ser felizes. Lá sim nós vamos ser completos, porque nós vamos estar com o nosso Pai. Nós temos o nosso Pai terreno, mas o nosso Pai, de verdade, é nosso Deus. Ele que nos fez, Ele que nos criou, né? E nós vamos estar com Ele lá pela graça de Jesus. Então, irmão, que o pecado, que infelizmente está em nossa vida, não possa preencher o nosso coração. Que somente o Espírito de Deus, a paz de Deus, a graça de Deus possa preencher o nosso coração. E quando você pecar, você lembre que Jesus está ali, estendendo a mão para você, te levantando, te dando força para prosseguir. E você, que passa por problemas, ou se um dia você passar por algo que você não sabe explicar, e você pensar assim: por que isso está acontecendo comigo? Pense que você precisa passar, de repente, por essa luta, por essa provação, para o seu crescimento. E pense que o que acontece comigo nessa terra não é culpa de Deus. Não é Ele que diz assim. Eu vou cantar o meu joelho que fala: aprender a confiar. É isso que nós precisamos. Confiar é ter fé. Fé é confiar. Quando você tem fé, você confia. E mesmo que passe por obstáculos, por dificuldades, você confia que ao lado de Deus todas as coisas são certas, Deus é um Deus honesto e justo. Quando você passar por provas, lembre disso. Deus te ama. Que Deus está ali para te fortalecer. E com a ajuda dele você vai vencer.
Em nome de Jesus. Amém. A primeira é confiar. Eu quero terminar essa conversa ali que eu sempre falo. Eu comecei por aí uma semana. Aquele que perseverar até o fim, essa é a promessa que eu sei que todas as igrejas que eu vou falar, essa promessa eu vou reivindicar de Deus no final. Porque eu, pela graça de Jesus, pela força que vem do céu, eu vou permanecer no caminho de Deus. Eu não quero sair nunca mais. Já saí uma vez, não saio nunca mais. Amém. E eu vou reivindicar essa promessa, né? Deus fala pra gente reivindicar a promessa. O Senhor está dizendo que se eu perseverar até o fim, você é salvo. Então, essa é uma promessa de Deus para você na Bíblia. E tenha certeza que se você permanecer firme, você vai dar a coroa que você quer. Em nome de Jesus. Aprender a confiar. Esse é o segredo. Problemas, tantas dores, onde vou ter a solução. É difícil. Volta lá, irmão, que eu comecei errado. Eu comecei da metade.
da fé é aprender a confiar e descansar. O que é descansar? É confiar. Você entregar a mão de Jesus, no sentido que você tenha aí o seu coração, entregar a sua vida na mão do Senhor e descansar. Descansar é acreditar que já está tudo entregue, que Ele vai agir. Deus vai agir. Você tem um pedido no seu coração? Deus já ouviu. E Deus vai responder. Muitas vezes Ele não responde da maneira que nós queremos. Muitas vezes nós não sabemos pedir. Muitas vezes a resposta não vem agora, mas pode vir mais para frente. Uma coisa, você tem a certeza. Ele ouviu a sua oração. Deus ouviu todas as orações. E Deus vai responder. Que a sua oração seja da seguinte forma: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Que nós possamos ter a fé como Abraão disse. Possamos dedicar momentos da nossa vida diária, estudo diário da palavra de Deus a Ele, para que nós possamos ter essa fé como Abraão teve. Esse é o meu desejo, e a minha oração a cada manhã. Vamos colocar em pé para orar? Querido Pai, nós vemos agora a história de Abraão, o pai da fé. Nós queremos ter a fé como Abraão, Senhor. Nós queremos confiar em Ti, Senhor, de todo o nosso coração. Nós queremos entregar a nossa vida a todos os dias, a cada momento de Tua vida. Para que o Senhor conduza, para que o Senhor dirija, para que o Senhor esteja ao nosso lado, nos fortalecendo, esteja tirando os nossos passos. Senhor, sem Ti nada somos. E é por isso que nós precisamos do Senhor em nossa vida, cada dia. Pai, nos ajuda a lembrar dos seus sacrifícios de amor por nós. Ajuda-nos a lembrarmos que o Senhor já fez tudo o que estava ao seu alcance. Que entregar a sua vida, que é sofrer a morte de cruz para nos dar a salvação. Nos ajuda a recordar desse amor maravilhoso todos os dias. E quando nós pecarmos, Senhor, nos ajuda a levantar, a nos erguermos e a continuar firmes nos seus caminhos. Nós temos essa promessa maravilhosa na Bíblia que fala que se nós continuarmos firmes nos seus caminhos até o fim, nós vamos pegar a vida eterna. E nós confiamos em Sua palavra. E é por isso que nós estamos aqui entregando novamente a nossa vida, o nosso coração em Tuas mãos. O Senhor conhece as lutas e as dores, os problemas de cada irmão que está aqui, de cada pessoa, de cada amigo. O Senhor conhece o viver dele diário, o Senhor conhece a vida dele lá no fundo, no íntimo. O Senhor sabe que vai dentro da alma de cada um, Senhor. E é por isso que eu quero entregar esses meus filhos. Quero entregar as pessoas que estão aqui nessa manhã, Senhor, em Tuas mãos. Quero entregar a minha vida também em Tuas mãos. Para que o Senhor ajude, Senhor, não só aqui, mas no dia a dia deles. Nos problemas, nas dificuldades que eles têm durante a semana, no seu trabalho, as pessoas que têm problemas na sua família, na sua casa. O Senhor conhece a cada um. Por favor, Senhor, seja feita a Tua vontade na vida de cada um deles. Entregamos a todos nós e a Igreja de Jardim Bandeirantes, para que o Senhor possa fortalecer essa igreja a cada momento, que eles possam levar esse amor maravilhoso às pessoas aqui dessa região, para que mais pessoas venham a Teu auxílio, mais pessoas possam entregar a sua vida e assim nós possamos abreviar a Tua voz. Vamos falar, Pai, nós queremos estar contigo no céu. Deus nos força para estar também contigo enquanto o Senhor ainda não volta. Seja conosco no restante desse estado e principalmente durante a semana em nosso fazer diário, a fazer diário. Que Deus nos conceda a paz, a graça e a misericórdia. Amém. E aí nós pedimos que nós pedimos tudo isso, Pai, e agradecemos pelo Teu sacrifício por nós. Amém.